Medo. Eu sou a única assim. Isso é a mensagem que eu recebi aqui, ó, da Fernanda, na nossa lista VIP do WhatsApp. E ela vem assim, ó. Por que traz tanto medo, né? Tá aqui, ó. Por que traz tanto medo? Não consigo me jogar com tudo. Eu sou a única assim. E é o seguinte, Fernanda, né? Deixa eu soltar o áudio aqui para Fernanda. E é o seguinte, não, de jeito nenhum você é a única ou o único, né? Para os homens, me incluindo aqui nessa história, sim. O que eu queria te dizer é o seguinte: eu posso garantir que com as pessoas que eu tenho contato, tá? E são muitas pessoas em outros patamares, em níveis, né, superiores, mestres que eu acompanho, ou o contrário, alunos, né, que muitos alunos, né, milhares hoje de alunos, a grande maioria, né, convive com esse mesmo medo. E para que não pareça estranho, eu gostaria de me incluir e de forma verdadeira, literalmente verdadeira. Eu também tenho o mesmo medo. E eu sei que você, ao escutar isso, Fernanda, pode pensar assim: poxa, Fábio, mas você já faz o vídeo, você grava, você fez um evento e etc. Não, talvez só mude o nível, tá? Talvez, sendo sincero, o nível inicial que você está me perguntando, né, para dar o primeiro passo, eu já enfrentei, sem dúvida nenhuma, eu já enfrentei esse nível. Mas como a gente está falando de medo, não importa muito o nível, né? Então, eu estou em outro nível, mas eu percebo sim que diariamente eu falo assim, eu deveria fazer aquilo. Vem, sabe, uma pulguinha assim, eu deveria fazer aquilo. E eu não estou fazendo, eu tento avaliar as minhas desculpas, por que eu não estou fazendo, e muitas vezes eu percebo medo. Medo do fracasso, né? Medo do julgamento, medo de ser criticado. E quando vem isso, né, cada um vai reagir de uma maneira. Pelo que eu sinto, pelo que eu estudo, né, de grandes mestres, etc., o que eu percebo é que não existe não ter medo, né? Acho que só se a pessoa foi muito fora mesmo, tá? O medo ele existe, o medo e ele é até positivo em muitas situações, né? O medo ele tá dentro de você. E o fato não é a questão ter medo ou não, é deixar que o medo bloqueie uma ação que seria positiva, que você executasse essa ação, que você fizesse aquilo. Então, quando eu vou lá e venço o medo, né? Eu venci, eu consegui colocar uma ação, um plano de ação, alguma coisa, mesmo que seja mínimo, né? Mas ele continuou lá, eu só passei por ele, né? Então ele existe, ele está aqui dentro de mim, mas eu não deixei que ele me bloqueasse. Eu consigo passar por ele sabendo que ele existe, mas ele não me bloqueia. Eu consigo avançar. Eu diria algumas coisas no que eu aprendi na vida com relação ao medo. Uma delas é o seguinte: muito provavelmente já aconteceu alguma situação na sua vida, Fernando, e você que está assistindo o vídeo, que você enfrentou em alguma vez, muito provavelmente já aconteceu, se você se colocar lá para refletir, alguma situação que você já enfrentou o medo e que hoje você avaliando com calma, você percebe, nossa, olha como foi fantástico eu ter feito isso, ter enfrentado meu medo, porque olha como a minha vida é muito melhor hoje do que quando naquele momento que aquele medo me bloqueava. E na minha percepção de vida, o que eu acredito, o que eu sinto é que quando a gente lembra isso, que de fato, né, ou seja, aconteceu, isso nos dá mais força para no dia de hoje enfrentar outros medos diferentes, tá? Mas que também existem e no futuro também, que vão continuar existindo. Talvez naqueles níveis que eu te falei, diferentes, mas medo é medo, eles vão continuar existindo. Então, essa estratégia, né, de lembrar isso é muito poderosa. A estratégia também de imaginar né, o atingimento dos seus sonhos, né, a conquista dos seus sonhos, às vezes a conquista dos sonhos de uma família inteira, a conquista de valorização, de reconhecimento, ela é muito forte. Então, você colocar isso na sua cabeça, que esse, né, um grande propósito para você, ele te ajuda bastante. E aí, falando em propósito, seria talvez o centro da questão toda, né? Algumas pessoas já identificaram o seu grande propósito de vida, outras não. Mas sem dúvida, para quem não conseguiu definir ainda, existem técnicas, né,
para você trabalhar e definir esse grande propósito de vida. E eu não estou falando de propósito, aquele, sabe, aquele blá blá blá. Às vezes a gente escuta alguém falando, parece um blá blá. Não tô sendo mais, vou mais prático, né? Não vou um blá 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 não de propósito. Mas o fato é que quando você tem alguma coisa maior, um motivo maior que é o propósito, você enfrenta o medo mais fácil, tá? Deixa eu te dar um exemplo. Ele não é o propósito, tá? Mas ele está completamente correlacionado. Vamos imaginar, tá? Fernanda, eu não sei, estou falando da Fernanda, mas outras pessoas estão vendo o vídeo que é Fernanda por áudio, aqui na nossa lista VIP. Mas o ponto é, vamos imaginar que você tem uma filha de 2 anos de idade. Se você não tem, imagina uma pessoa que você ama demais. Eu não sei se é o pai, se é o marido, se é a mãe, etc. Se a vida da sua filha, de 2 anos, de 3 anos, de 5, do seu pai, de uma pessoa que você ama demais, a sua mãe, tivesse em risco, e a condição para você salvar a vida dessa pessoa que você ama absurdamente fosse você enfrentar esse seu medo, você tem alguma dúvida que você enfrentaria esse medo? Nenhuma, né? Zero, nenhuma. Você deve estar rindo, porque você está maluco, Fábio. Eu passaria por uns 3 medos desse junto uns 4 que eu enfrentaria ele, né? Então, por que isso? Porque tem um motivo por trás disso. Olha o motivo. O motivo nesse caso hipotético era a vida de quem você ama demais, seu filho, sua mãe, seu pai e etc. Então, quando eu falo de propósito, eu estou falando uma coisa prática, não é blá 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 de propósito. É assim, qual é? Se você não tem, entende que se você tiver um grande objetivo, você enfrenta facinho. Então, encontre o seu se você não tem. Tem técnicas para isso, tá? Em desenvolvimento pessoal, em realização pessoal. Encontre esse objetivo, né? E ao encontrar esse, você supera assim, ó, facinho os seus medos. Lembrando que eu estou falando superar, porque você vai continuar convivendo com eles, tá? Para que você siga em frente. Lembre-se que além desse grande propósito, quando você coloca alguma coisa em prática, quando alguma coisa passa a ser um hábito seu, é muito mais fácil você executar aquilo, né? O seu cérebro, não vou entrar nesse tema porque a gente teria que se estender demais, mas o seu cérebro, ele tem uma missão de manter você vivo, e isso tudo está envolvendo com a quantidade de energia. Então ele tenta economizar energia o tempo inteiro. Toda vez que você tenta fazer algo novo, virão 1000 bloqueios consciente e inconsciente, né? Sistema 1 e sistema 2, para que você não faça, porque aquilo vai consumir mais energia, uma coisa nova vai consumir mais energia. Só que quando você vai lá, isso para qualquer coisa, tenta ir lá para a academia se você não vai, tenta fazer uma aula de inglês se você não faz. Agora, quando você coloca aquilo dentro de um hábito, se você faz aquilo todo dia por uma certa quantidade de dias, tá? Aí algumas pesquisas indicam 21 dias, outras pesquisas indicam um pouco mais, não importa. Por alguns dias seguidos, vai se tornar muito mais fácil, né? E aí, mais uma vez, não tem a ver com esse vídeo, mas mais uma vez eu falo, quanto mais você domina o funcionamento do cérebro, mais resultado, mais felicidade, mais conquistas você tem. Valeu, tchau!